Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo extra aqui do Excelência em Conservação de Grãos, né? Como a gente havia prometido, né, nas nossas aulas aí, a gente vem produzindo esses materiais extras, né? Viemos aí trabalhando em cima de algumas simulações, alguns experimentos com o objetivo, né, de a gente demonstrar aqui de uma forma um pouquinho mais próxima, né, da realidade, da situação real de uma unidade armazenadora, né? Ainda que num ambiente simulado, mas a gente buscar demonstrar alguns fenômenos, algumas coisas que acontecem, né, dentro do silo, dentro do armazém, com o próprio produto armazenado, tá? E nessa nossa simulação que nós vamos estar mostrando aqui para vocês na sequência, né, tá aí no anexo aí também, né, o relatório que a gente gerou, os gráficos que nós geramos a partir dessa simulação também, tá? Então tem um material ali para vocês darem uma pesquisada, darem uma olhadinha, conhecerem, fazerem seus próprios estudos. A gente tabelou, né, esse experimento também, praticamente de hora em hora, né, os registros ali foram 39 horas que a gente fez de monitoramento, de acompanhamento nessa pesquisa aí, nesse nosso estudo, né? E a gente teve dois momentos onde a gente trabalhou com aeração em períodos de uma hora, onde a gente registrou dados de 5 em 5 minutos, né? Para a gente ver o que acontece ali com as temperaturas, né? Então a gente fez, né, um estudo no sentido de a gente tentar demonstrar um pouquinho, né, ainda que de forma simulada, num ambiente de pequena escala, né, mas como que acontece, como que ocorre, né, a dispersão de temperatura ou de um foco de calor, de uma frente de uma massa de ar quente, né, dentro da massa de aeração quando a gente faz então um processo de aeração, tá? E para que isso fosse possível, né, a gente vai colocando aí algumas imagens na tela, né, e depois você vai poder ver tudo isso também lá no relatório que vai estar no anexo aqui nos materiais disponíveis, né, de apoio, que você pode fazer o download, aí, pode ler, pode analisar as tabelas, pode verificar aí os gráficos, pode criar, inclusive a gente recomenda até que faça isso, né? Pega essa tabela, leva ela para um Excel, copia as partes ali que de repente te chamem a atenção, crie seus próprios gráficos, faça suas análises, né? Isso também é muito importante a gente utilizar os dados, extrair e de repente trazer alguma informação nova a partir daquilo que está ali, né? O que a gente colocou ali não é o definitivo, a gente não estressou o assunto, né? Estamos trazendo um básico ali para que você consiga pegar esse material gerado, né? E em cima dele também fazer as suas próprias pesquisas, as suas próprias análises, né? Mas como é que a gente fez, então, esse nosso experimento, essa nossa pesquisa? Nós pegamos o nosso silo, né, nosso silo de bancada aí, né, onde dentro dele vai uma capacidade em torno de 22, 23 quilos de produto de soja, né? Então a gente colocou dentro desse silo 3 sensores, S1, S2 e S3, você vai ver depois lá nos relatórios, nas tabelas, né, para monitorar a temperatura desse produto. Colocamos uma fonte de calor, a gente criou um dispositivo, então, que a gente uma fonte geradora de calor, onde a gente colocou um controle sobre ela, né, um termostato eletrônico para fazer o controle de temperatura, onde a gente teve ali uma temperatura média na casa de 50 graus. Uma pequena oscilação para cima e para baixo, mas valores médios de 50 graus nessa fonte de calor. Então essa fonte de calor, conforme você pode ver na tela aí também, ela ficou espaçada do sensor número 2, né, o segundo sensor, em torno de 5 centímetros, tá? E os sensores entre si, os 3 sensores alinhados na vertical, a 10 centímetros um sensor do outro, né, a distância entre eles. No pleno do silo a gente também colocou um sensor para a gente monitorar a temperatura do ar depois que ele passou pelo ventilador. Então, isso, se você dá uma olhadinha nas curvas, nos gráficos lá, você também vai perceber que tem um pequeno ganho de temperatura em relação à temperatura ambiente, né, a temperatura de pleno, né, você tem um pequeno ganho de temperatura. E colocamos também um sensor no teto do silo, entre telhado e massa de grãos, então, para a gente monitorar a temperatura ali, depois que aquele ar de aeração, então, ele sai da massa de grãos. Então foram 5 sensores, né, dentro do silo, né, 3 sensores monitorando massa de grãos, 2 sensores, um monitorando pleno e outro monitorando telhado. Tivemos então o dispositivo ali, a fonte geradora de calor, que a gente trabalhou com temperatura de 50 graus, assim como em outros experimentos que a gente já fez aqui com soja, né? A gente trabalhou com essa temperatura estabilizada nessa faixa aí de 50 graus. E tivemos também o nosso controle de temperatura e umidade relativa externa, né? Que seria o ambiente, né? Então a gente atuou em cima desses valores, conforme você pode ver
ali também nas imagens, você vai poder ver no gráfico ali como é que a gente montou, né, essa pequena estrutura de controle para a gente fazer essa simulação. Então o que, que a gente fez? Carregamos o silo, né, colocamos o produto dentro do silo, deixamos esse produto ali por algumas horas, né, até ele encontrar uma condição ali de estabilidade. A gente percebeu que a temperatura dos sensores ali estabilizou, ela ficou paradinha ali. Então a gente começou o nosso primeiro experimento, ligamos o ventilador de aeração e a partir desse momento a gente cronometrou 1 hora e onde a gente registrou os dados de 5 em 5 minutos. E a gente percebeu como que foi o comportamento das temperaturas dos sensores durante esse ciclo de aeração, onde a gente manteve a nossa fonte de calor ativa, ou seja, nós não desligamos ela, nós ligamos a aeração, mas mantemos a fonte de calor ativa. Pensando no seguinte, olha, eu tenho um produto deteriorado no armazém, eu tenho um foco de calor, eu tenho um foco de problema lá, e eu estou fazendo aeração, mas mesmo assim eu tenho um problema ali, eu tenho um problema grave e esse grão ele não vai resfriar tão fácil assim em 1 hora de aeração. Então a gente fez essa primeira simulação deixando esse foco de calor ativo, essa fonte de calor ativa ali. O que, que a gente percebeu? Nos primeiros 10 a 15 minutos, o sensor que estava logo acima da fonte de calor, ele teve um pequeno pico de temperatura e começou a descer a temperatura novamente. A mesma coisa o sensor do pleno, o sensor do telhado, depois entre massa de grãos e telhado, o sensor que estava ali medindo essa temperatura também. Nos primeiros 10 a 15 minutos, um pequeno ganho de temperatura e depois ele volta a cair e tudo fica normal e se segue dentro da massa de grãos um resfriamento, assim, vamos dizer, constante durante esse período de 1 hora. O que, que a gente pode ver a partir disso, desse primeiro teste? A gente já consegue ver a importância, apesar de hoje as tecnologias que a gente tem no mercado elas não fazerem, não realizarem a medição dessa forma, mas a gente percebe a importância de se ter uma tecnologia onde se consiga monitorar online, full time, a temperatura dos sensores dentro da massa de grãos durante um período de aeração. Por que isso? Porque a partir do momento que eu estou movimentando, que eu começo a movimentar ar por dentro da massa de grãos, se eu tenho uma região aquecida, se eu tenho um foco de calor, eu vou ter uma região quente com uma massa de ar aquecida. Quando eu ligar a aeração, esse ar vai se deslocar. No momento que ele se desloca, a temperatura dos sensores logo acima desse foco, ela vai subir. Então se eu estou fazendo aeração e eu estou vendo que a temperatura de um sensor subiu e depois ela voltou a descer, é óbvio que para baixo daquele sensor eu tenho um problema, Eu estou percebendo que passou uma frente de calor por esse sensor e novamente a temperatura baixou, ou seja, para baixo dali tem algum foco, tem algum problema, tem alguma coisa que eu preciso investigar. Então esse é o primeiro benefício que nós temos de fazer essa medição, ou esse monitoramento full time durante um ciclo de aeração, por exemplo. O segundo deles, pensando, olha, eu tenho uma região aquecida dentro do silo, eu quero fazer uma aeração para buscar resfriar aquele ponto, aquela região, quero remover essa frente, esse foco de calor da massa. Com esse monitoramento full time, dos sensores, você vai conseguir acompanhar os sensores conforme essa frente de calor ela for subindo e se dissolvendo. Ou seja, a tua aeração ela vai até o momento que você viu que aquela frente de calor ela se desfez, ela se dispersou e você pode desligar o sistema e não precisa ficar com o ventilador mais 5 horas ligado, consumindo energia, onde você já atingiu o resultado que você queria. Por exemplo, tá? Essa é mais uma das vantagens de se ter, por exemplo, um monitoramento, uma leitura em tempo integral, online, 100% dos sensores, do que está acontecendo enquanto você está fazendo a aeração. Tá? Então esse é um ponto bem interessante. Outra coisa que a gente também pode perceber fazendo o estudo ali, é que enquanto você está fazendo a aeração com a fonte de calor ativa, pensando, olha, estou fazendo a aeração, mas eu tenho foco de calor e não é fácil resfriar isso aqui, Então continua quente ali. A gente faz a aeração, a temperatura próxima ali daquele sensor, ela cai, e a gente desliga a aeração e meia hora depois a gente vai ver a temperatura de novo naquele sensor e a gente já vê que a temperatura está fazendo já uma curva, ela está subindo de novo. Tá? Então se eu pegar, por exemplo, a temperatura antes de de ligar a aeração e meia hora depois que eu desliguei, eu tenho uma impressão de estar fazendo um movimento de resfriamento. Só que se eu for olhar a curva integral, full time do sensor, eu vejo que na verdade eu tive um resfriamento e eu já estou aquecendo novamente. Então,
quando a gente faz esse acompanhamento em tempo integral do sensor, a gente consegue perceber outros comportamentos na massa de grãos, né? Outro sensor também que ele se mostra útil, né? Eu acredito isso numa situação real de campo, num silo, vai ser um efeito um pouquinho mais possível de se ter, vamos dizer assim. Numa aeração noturna, por exemplo, eu ligo o ventilador de noite ou durante a madrugada, quando a temperatura já está mais estabilizada, por exemplo, tem uma massa de ar já resfriada entre grãos e telhado, né? Então, quando eu estou fazendo a aeração, eu estou removendo um foco de calor, se eu estou monitorando aquele sensor que está lá em cima e de repente ele teve um pico, né, de temperatura e voltou a descer, o que quer dizer isso? Eu consegui tirar uma frente de calor de dentro da massa de grãos. Isso também, se ocorre esse pico, né, sobe a temperatura e volta a descer, indica o quê? Olha, eu movimentei um ar em algum ponto de calor, de massa quente, de ar quente concentrado, e esse ar saiu da massa, né? Então eu tenho que prestar atenção, olha, esse pico que ocorre, ele não ocorreu do nada, alguma coisa está motivando ele, alguma coisa tem mais para baixo ali que motivou aquele deslocamento daquele ar quente que gerou aquele pico no sensor, que ele subiu e tornou a descer. Algo fora do comum, fora da normalidade do todo da massa, passou por ele e aconteceu ali. Então se eu pego esses picos, se eu consigo pegar essas curvas, como a gente mostra isso nos gráficos que estão ali no relatório, já fica fácil de você perceber, olha, eu tenho algum problema, eu tenho alguma situação ocorrendo dentro da massa de grãos, porque esse pico de temperatura no sensor, ele não corresponde a uma situação de estabilidade de temperatura, né? Se isso ocorrer, é óbvio que eu tenho algum ponto, alguma situação dentro da massa onde eu tenho um problema, né? Então esse é um ponto interessante para a gente também ficar observando. Outro sensor que você pode observar também, né? A gente falou muito sobre isso nas aulas do Excelência, sobre o ganho de temperatura que se tem dentro do sistema de aeração, devido ao turbilhonamento, atrito, né, a pressão que o próprio produto impõe sobre a passagem do ar, né, tudo isso faz, né, com que você tenha aquele ganho de temperatura, né, dentro do sistema de aeração. Ali, mesmo em escala reduzida, no nosso silo em miniatura, né, um ventilador pequeno, silo pequeno, tudo pequeno, você pode perceber também que há ganho de temperatura dentro do plenum, ou seja, a temperatura do plenum ela sobe, ela é maior que o ambiente, ou seja, mesmo num silo pequenininho você consegue ver esse efeito da pressão, do turbilhonamento, do atrito, né, você tem ganho de temperatura, então isso você também consegue perceber ali. O segundo momento que a gente fez de aeração então, depois que a gente fez esse primeiro teste com a fonte de calor ativa, depois a gente voltou, deixamos mais 12 horas, tudo voltando ao normal de novo, o produto aqueceu de novo. Então a gente fez o quê? Ligamos a aeração novamente, registrando de 5 em 5 minutos. Só que nesse momento, quando a gente ligou a aeração, nós desligamos a fonte de calor, né? E na tabela ali eu já coloquei de 50 para 0, só para indicar que estava desligado, até para construir os gráficos. Mas obviamente essa temperatura da fonte de calor de 50 graus até o final dessa 1 hora de aeração, ela chegou próximo aí a 25 graus, algo nesse sentido, né? Então caiu bastante. A gente conseguiu resfriar a fonte geradora de calor, inclusive com o ar de aeração. Mas o que a gente conseguiu ver a partir dali? Ligamos a aeração, as temperaturas começaram a cair, novamente o sensor que estava acima da fonte de calor teve o pico e voltou a descer, ele removeu aquela frente de calor, depois ele voltou, ele começou no movimento de resfriamento. E depois que nós desligamos o ventilador, a gente pôde perceber como que essas temperaturas elas se comportaram ao longo das próximas 12 horas. Então a gente percebeu o seguinte, olha, o nosso ciclo de 1 hora de aeração, ele não foi suficiente para criar um resfriamento e estabilizar o produto, porque a temperatura ficou oscilando ali, você vai acompanhar depois nos gráficos, e na tabela que a gente gerou, que essa temperatura ela não termina o ciclo de aeração e ela segue estável, não. Tem temperatura que baixa, tem temperatura que volta a subir, então essa temperatura ela não se estabiliza tão facilmente, não, inclusive, a gente tem aquela ideia assim, olha, eu vou desligar a aeração porque daqui a meia hora eu vou ter a leitura programada da termometria, ou daqui a 1 hora, a gente pode ver já a partir dali que a massa de grãos ela não estabiliza assim tão rápido, Então é também mais um ponto que chama atenção, E claro, vale a gente também comentar aqui,
né? Esses estudos são experimentos empíricos, né? A gente está fazendo um teste prático, né? Não tem nada de matemático, não tem nada de fórmula, não tem nada de física, matemática, não tem nada de equação sendo desenvolvida ali, não. São tudo experimentos com base em observação. Colocamos a coisa para funcionar e fomos copiando, anotando números e gerando dados e fazendo disso tabelas e montando gráficos, tá? Então vale a gente também frisar o seguinte: esses estudos eles não pretendem ser conclusivos, exaustivos e definitivos. Não. São estudos ou um experimento, uma pesquisa uma que a gente fez aqui, que tem o objetivo de demonstrar aquilo que tem a tendência de acontecer na prática. Então seria, vamos dizer assim, um modelo de demonstrar o que acontece na prática com a massa de grãos quando eu estou fazendo aeração, quando eu tenho um foco de calor no silo, né, como que as coisas funcionam. Então a ideia disso é a gente trazer aqui algo conceitual, tá? Então você pode aproveitar esse conteúdo, pode pegar essas tabelas, pode pegar esse material, pode fazer as suas análises, pode gerar novos gráficos, novas análises, novas formas de olhar esses números, tudo, né? E é importante que você faça isso, né? Aproveita aí, copia pro Excel a tabela, gera novos gráficos, faz novas análises, vê o que mais você consegue identificar ali de proveito, né? Que você pode utilizar de forma estratégica, né? Para fazer a gestão na sua unidade armazenadora. Espero que vocês gostem desse conteúdo aí, tá, pessoal? É mais um extra, né, que a gente vem colocando aqui na plataforma do Excelência. Eu espero que venha agregar no dia a dia de vocês também, aí na unidade armazenadora, que venha trazer algumas ideias, alguns insights aí, como a gente fala, né? E que seja um conteúdo produtivo, proveitoso, né? E útil, né, para você que está no dia a dia aí do silo e do armazém. No mais, pessoal, meu muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.